Hoje tem bem-estar, tem saúde, e a gente continua no mês que é o mês mais rosa de todos os meses. É o mês de outubro, para você que está curtindo o Outubro Rosa com a gente aqui na CBN Salvador. CBN Bate-Papo, saúde e bem-estar. Mas que honra em Lula. Muito bacana. Quem é que está hoje com a gente para falar? Doutora Luciana Landeiro vai Outubro falar Rosa. sobre Outubro Rosa. Doutora Luciana Landeiro, que prazer, seja bem-vinda. Ela é oncologista, gente, e veio para conversar sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama, um câncer que as mulheres morrem de medo, os homens já começam a ter medo também, viu? Um beijo, seja bem-vinda. O CBN Bate-Papo agora também é seu. Obrigada, Sheila. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Lula. Boa Obrigada tarde, por esse doutora. espaço que vocês estão abrindo para a gente discutir esse tema tão importante que é o câncer de mama. É importante, né? É importante, é destaque, é o que a gente precisa chamar atenção. Às vezes a gente até esquece de outros pontos relacionados à saúde. Mas quando se pensa em mulher, a gente olha logo o seio e fala câncer de mama, como se esse fosse, não é, o único cuidado maior. E eu queria entender a relação do mês de outubro com a importância desse exame, a importância para o diagnóstico precoce. Como vocês médicos têm se sentido nessa grande promoção, porque é um grande evento mundial, é mundial, né? Aconteceu fora, foi dando certo, chegou aqui. Vamos fazer uma geralzona para começar? Então, algumas décadas atrás, o governo americano acabou colocando o mês de outubro como mês de combate ao câncer de mama, né? Por medidas de algumas empresas isoladas, eles acabaram definindo o mês de outubro como mês de combate ao câncer de mama. Sim. No início da década de 90, uma ONG organizou uma corrida em combate também ao câncer de mama, e aí eles distribuíram os lacinhos rosa nessa corrida. E então o símbolo começou, essa associação do outubro passou a ser rosa em 1991 com essa corrida, né? Todas as corredoras tinham que ter esse lacinho pendurado na blusa. E isso foi disseminando, de fato, no mundo inteiro. A gente já tem o Outubro Rosa muito bem definido, então é o mês de mobilização do combate ao câncer e da conscientização da necessidade de adesão a esses exames de prevenção. A gente sabe que a mamografia pode reduzir em até 30% a mortalidade do câncer de mama, né? Então, é um exame muito efetivo e a gente tem que inserir na realidade de todas as nossas mulheres. Pois é, que nem todas têm acesso. Exato. Às vezes a gente tem acesso à informação, a um comercial que passa na TV, aquele que está rolando lá nas ondas do rádio. Mas será que eu posso fazer um exame, uma mamografia em Salvador, nas cidades do interior? Eu que moro numa região rural, né? A gente pensa nessas pessoas. E tem também o medo, né? Que as mulheres mais, digamos assim, afastadas dos grandes centros, elas têm medo pelo preconceito e tudo mais, aquela coisa de ter medo de fazer o exame e descobrir que tem. Exato. Então, essa desinformação... Na verdade, o medo, eu acho que não é nem só no interior, em pacientes desinformados, não. Aqui mesmo, ontem eu atendi uma paciente jovem, 31 anos, que tem 6 irmãs, todas mais velhas que ela, e nenhuma delas tinha feito o exame da mama ainda. Caramba, olha só. A mais velha, de 46, nunca tinha feito a mamografia porque tinha medo, né? Então, acho que até aqui em Salvador mesmo, a gente ainda se depara com essas situações, e aí a gente tem que ir desmistificando e mostrando a importância do diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce é que permite, que facilita, na verdade, que o tratamento seja com intuito curativo, né? Exato. Uma cura mais rápida, exato. Como foi o caso da dentista que nós entrevistamos aqui. Sim, quero lembrar o nome, Mônica Franco. Isso, e ela falou justamente isso, né? Que inclusive ela encabeça, faz parte dessa campanha do Outubro Rosa, e que ela descobriu em tempo, então foi curada, né? 100%. Então, doutora, qual seria a idade ideal para se fazer um primeiro exame, não o famoso autoexame, mas o exame realmente com médico, com mamografia e tudo mais? A Sociedade Brasileira de Mastologia indica uma primeira mamografia aos 35 anos, e a partir dos 40 seria anualmente. Certo. E se tiver um histórico na família, essa idade muda ou não?
entendo uma história familiar, a gente precisa, na verdade, quantificar qual é o risco, né? Então não basta apenas ter a história de repente, uma tia com câncer de mama. Existem vários roteiros que a gente pode seguir para fazer cálculos. Então são calculadoras mesmo para a gente estimar o risco da paciente de desenvolver um câncer de mama, que seria câncer de mama ou de ovário, né? Que são as mutações mais conhecidas. Então a gente faz esse cálculo e, baseado no cálculo, a gente estima o risco de fato da paciente ter alguma dessas mutações, e nessas pacientes, nessa população, a gente tem que antecipar de fato os exames, e eles passam a ser feitos a partir dos 30 anos. Dos 30 anos. Como a gente estava falando aqui em relação às pessoas que moram mais distantes dos grandes centros, a saúde pública do Brasil oferece algum exame preventivo? As pessoas têm acesso? Então, eu estava lendo um dado nesses últimos dias de que apenas 10% dos nossos municípios têm mamógrafos. Meu Deus. Então, a gente realmente tem uma dificuldade. Eu acho que as pacientes enfrentam uma dificuldade. Eu já vi algumas reportagens também no Fantástico falando sobre isso, sobre a dificuldade de ter acesso à mamografia. Então acho que isso é também uma questão de saúde pública, né? A gente precisa também estar discutindo esse assunto no mês do Outubro Rosa, né? Como não apenas incentivar e orientar as pacientes a realizarem o exame, mas tentarem possibilitar a realização desses exames nas datas corretas. Que não basta só os moradores ilustres de Brasília, quando eu falo os moradores, são os políticos. São os ilustres, que entendam, né? Não são os brasilienses, não, são pessoas muito legais. Os moradores ilustres, ao invés de só colocarem o lacinho rosa para sair na mídia, que arregassem as mangas para trabalhar. Abram ali aquele botão do colarinho branco, né? Olha esse dado que a gente acabou de ouvir aqui. É brincadeira. Não, e doutora Luciana, 10% dos municípios brasileiros. Ela destacou uma coisa importantíssima, Lula. A nossa convidada hoje, gente, é oncologista do Hospital Português, inclusive um hospital parceiríssimo da CBN Salvador, da Globo FM, da Rede Bahia, porque estamos sempre trazendo profissionais dali para aqui, para a nossa CBN e para o CBN Bate-Papo. Ela destacou um ponto interessante com relação às máquinas e essa aparelhagem, a estrutura que muitas vezes o Brasil importa, mas não sabe usar ou encalha. E nessa reportagem, que ela foi exibida no Fantástico, o repórter mostrava uma sala com 6 ou 5 máquinas para mamografia, máquinas que realizam esse exame, paradas, com plástico ainda, e mulheres e mais mulheres precisando da mamografia. Isso é um absurdo, né? E não tem acesso à máquina, ou porque não tem profissional, ou porque o profissional não está sendo bem pago, ou porque a gestão não anda bem, cai das pernas. E aí eu digo, a gente para onde num país como esse, né, gente? É complicado. O que a gente faz? Falar de saúde pública é complicado, falar de cuidado com o povo é muito difícil num país como o nosso, mas a gente não pode esquecer de falar, não pode esquecer de pontuar. Estamos conversando sobre o Outubro Rosa e destacando o câncer de mama. Mitos e verdades. Quais são os grandes mitos? Tem uma relação direta com a hereditariedade? Tem uma relação direta com a alimentação, com o estresse? Por que algumas mulheres despertam para o exame, inclusive detectando logo no início e fazendo o diagnóstico de um pequeno nódulo, quando no momento estavam passando por uma situação de decepção, tristeza, perda de um ente querido? Que verdade é essa e onde estão os pontos que são mitos? A gente vai começar a falar disso agora, eu acho que é o momento certo. Lula, tem algumas notas que a gente vai passar durante o programa e você me disse que tem um recadastramento. Isso. Eu pensei em colocar colocar no próximo bloco, a gente combinou, vai ficar legal, não é? 27, a gente começa. A gente começa. E na volta ainda tem a coluna do doutor Elcimar Coutinho hoje, né? A saúde da mulher, mais uma vez, para o Outubro Rosa, um bate-papo que vai ser por telefone, você não vai perder o programa hoje, está uma delícia, falando de negócios na web, quem empreende, quem é pequeno ou médio. Seminário Local Web que acontece esse final de semana. Um grande evento. Então vai participando, tem o nosso torpedo para você que quer tirar dúvidas sobre câncer de mama. 88 90 9191, repetindo, 8890 9191. Você vai ligando? Não, vai mandar torpedo com a pergunta, o seu nome, tudo direitinho, a gente está à disposição. Lula fica ligado no torpedo e aí as perguntas serão repassadas
para a doutora Luciana, que está com a gente hoje. Uma figura, viu, gente? Luciana Lambeiro. E a gente acha que não vai conhecer de perto, tá vendo? Um beijo, é bom te ter aqui. Vamos falar dos mitos. Hereditariedade. Fator hereditário. Isso pesa e ponto. Então, a gente sabe que 10 a 15% das pacientes que desenvolvem câncer de mama atualmente têm, de fato, uma mutação genética que a gente deve conhecer, né? Justamente deve conhecer para poder abordar essa paciente de uma forma diferenciada e a família dessa paciente também, né? Então, as pacientes que têm a mutação do BRCA1, BRCA2, que são as mutações mais conhecidas e que houve toda a discussão recentemente sobre Angelina Jolie, que tinha tirado as mamas de forma profilática. Então, ela era uma paciente que a mãe e a tia tinham tido câncer de mama, tinham essa mutação conhecida e ela é uma portadora da mutação, né? Então, essas pacientes, elas têm um risco de desenvolver câncer de mama por volta de 80% durante toda a vida, né? Então, é um risco de fato muito alto e tem que ser discutido caso a caso, né? Não é para toda paciente que você vai discutir, que tem uma história familiar, que você vai discutir a possibilidade de fazer uma mastectomia bilateral profilática. Mas, discutindo caso a caso, você sabe sim que você causa uma redução no risco de desenvolver esse câncer. Então, a abordagem muda um pouco, muda bastante, na verdade, né? Para uma mulher que é submetida a uma mastectomia. Então, a gente tem que conversar individualmente sobre esse histórico familiar. Isso. É uma coisa assim bem individualizada, cada pessoa tem uma história. Com certeza. Agora deve-se dar atenção, né? Com certeza. Ao fator hereditário. Sim. Lula, eu questionei a história da decepção, da tristeza e de como muitas vezes as pessoas relacionam o câncer a um momento de perda de um ente querido. A pessoa estava péssima e naquela hora o câncer veio e tomou conta. Essa relação direta com a tristeza, com a depressão, com a perda, decepção, tem realmente uma verdade? Não tem estudos mostrando assim uma relação causal tão direta de depressão, por exemplo, com maior chance de desenvolver câncer de mama ou outros tipos de câncer. O que a gente sabe é que quando o paciente está muito estressado e passa por esses momentos difíceis da vida, a imunidade do paciente fica mais baixa, né? Então, acaba muitas vezes propiciando, por exemplo, um câncer que estava ali, mas que não estava se desenvolvendo tão rapidamente, acaba às vezes propiciando, né, um ambiente em que ele acaba crescendo de forma mais rápida e acaba se tornando palpável, e aí você acaba tendo diagnóstico. Então aí, nesse momento, a paciente acaba associando as coisas e colocando a culpa numa determinada situação da vida. Ok. Gente, tem um rápido intervalo? Não, tem trânsito, tem tudo no ponto com Arthur Queiroz. Já tem aqui perguntas já no volante. Chegando. Uma pergunta já, se der tempo, a gente até faz. Arthur, boa tarde, querido. Informações do trânsito para você ao vivo. Trânsito. Olá, Arthur Queiroz, boa tarde. Boa tarde, Sheila, Lula, boa tarde a todos. Trânsito bastante complicado agora na Avenida Otávio Mangabeira, a orla no sentido Pituba, por causa de uma obra de recapeamento que acontece em frente a um grande mercado que tem, a um grande supermercado que tem ali naquela região. A obra começou há mais ou menos 1 hora e deixa o trânsito completamente parado ali naquela via. Na Avenida Paralela, sentido ACM, logo após o clube Wet n Wild, trânsito também bastante lento por causa de um capotamento que aconteceu agora há pouco. Nossa. Pois é, a Transalvador acabou de receber essa informação. Já se sabe que não houve vítimas, mas o trânsito por lá também está bastante complicado nesse momento. Nas outras principais vias da cidade, trânsito bastante intenso, como é o caso da Avenida ACM sentido centro, né, como a gente pode acompanhar aqui pela câmera da Rádio CBN. Já nos outros sentidos, trânsito agora fluindo mais tranquilo. Há uma grande quantidade de veículos na rua, mas sem pontos de retenção nesse momento. E desde as 7 da manhã, a Transalvador registrou 3 acidentes com 2 feridos. Sheila. Ok, obrigada, Arthur Queiroz. Essas são as informações. A gente espera que os números parem por aí com relação a acidentes. Isso. Né? E o número de feridos. Esse capotamento, espero que realmente não tenha sido tão grave. Assim, às vezes o capotamento acontece, mas fica todo mundo bem, né? De repente não tem vítimas.
Eu espero que tenha sido assim e a gente dá continuidade até o final do programa, tem mais informações do trânsito. E caso você tenha qualquer informação a mais, envie um torpedo para a CBN Salvador, para o nosso estúdio agora, 8890-9191. Ok, então, vou dar um toque aqui, Sheila, sobre o que hoje é o último dia do recadastramento, para quem possui imóveis em Salvador, tanto para fazer o recadastramento quanto o cadastramento. E quem mora em Paripe vai ter a grande oportunidade de fazer com mais comodidade no estacionamento do supermercado todo dia. Tem unidade móvel lá da prefeitura. Lembrando, gente, que hoje é o último dia. Cuidado, vai ser prorrogado. E tem multa, viu, gente, se não levar, se não Agora cadastrar. tem um detalhe, não precisa ficar desesperado ou desesperada, porque a entrega dos documentos, 15 dias após o Cadastra hoje. E tem 15 dias E tem mais 15 dias para entregar o envelope com tudo hoje direitinho. É só para fazer o cadastro fechado. Ótimo, tá, então são mais 15 dias para a entrega de documentos. Isso. Mas para cadastrar só até hoje, pelo site ou através dessas redes. Tá legal? Gente, estamos conversando com a doutora Luciana Landeiro. Ela é oncologista do Hospital Português, faz um trabalho especializado aqui em Salvador. É com carinho que a gente a recebe, mas a gente precisa falar do câncer de mama. O que a gente quer é um contato. Lula disse que as perguntas estão chegando. Estão chegando já. Então a gente tem 30 segundos para sair do ar, para voltar, para chamar um monte de coisa. Então na volta. Na volta a gente faz as perguntas. Tudo sobre câncer de mama. A Lula está preparando um arsenal para ela. Em instantes, agora são 12. Este é o CBN Bate-Papo. O programa hoje está num ritmo gostoso, cor-de-rosa, como o nosso Outubro Rosa, em homenagem às mulheres, ao cuidado, ao câncer de mama, à mulher para despertar, para se olhar, para se tocar. Tem um monte de perguntas. Ótimo, aqui. Lula. E a nossa convidada é a doutora Luciana Landeiro, ela é oncologista e conversa com a gente sobre mitos e verdades. As perguntas chegam através do torpedo e você ainda pode mandar a sua. Pode. 8890-9191. Lula Tavares. Primeira pergunta de hoje vem da Francis. Ela diz o seguinte, doutora Luciana: minha mãe faleceu com câncer de ovário e mama aos 50 anos. Eu tenho 32 e minha médica prescreve apenas ultrassonografia de mama e transvaginal. Esses exames são eficazes? Boa tarde, Francis. Eu acho que o mais interessante no seu caso especificamente seria conversar um pouco mais com o oncogeneticista, né? Uma consulta, um bate-papo para a gente tentar entender um pouco melhor essa sua história familiar, se é só esse caso isolado de sua mãe, se tem mais algum outro caso, para a gente poder fazer aquela avaliação que eu tinha dito de um cálculo do risco e aí abordar questões com você referentes a uma paciente de alto risco para uma síndrome hereditária, né? Então, acho que o ideal seria se agendar uma consulta mesmo com um oncogeneticista ou com um oncologista para conversar e esclarecer melhor essas dúvidas e em relação também aos exames de acompanhamento. Ela manda outra pergunta aqui na sequência. Ela diz o seguinte: os exames de sangue CA125 e CA15-3, foi o que ela colocou aqui, não sei se está certo isso aí, detectam um possível tumor em qual estágio? Não, então, na verdade, para screening, né, como exames de prevenção, nem um CA15-3, nem um CA125 são indicados. Mesmo numa população de alto risco, isso já foi avaliado, então mesmo nessa população de pacientes que têm a mutação e que tem, dessa forma, uma maior predisposição a desenvolver câncer de mama e ovário, mostrou-se ter um benefício do segmento com esses exames, esses marcadores tumorais. Então, com o intuito de prevenção, esses exames não são indicados. Ela continua aqui, ela mandou uma bateria, acho que ela está com um monte de dúvidas. A gente vai tentar, Francis, responder a todas. Bacana a sua participação. Ela pergunta aqui: é verdade que não é recomendado realizar ultrassonografia de mama e mamografia durante a amamentação? Durante a amamentação não é o período mais indicado, de fato. Principalmente a mamografia, a questão da mama, da mulher que está amamentando, é por conta da dor mesmo, né? Você comprimir a mama turja, né, com leite, você comprimir naquele aparelho do mamógrafo, não tem uma contraindicação formal médica, mas é uma contraindicação, acho, sintomática, né? Para o paciente deve ser mais desconfortável
Então, a gente habitualmente não indica muito, o ultrassom não teria contraindicação de realizar, não. Para fechar a bateria, ela ia... caso assim, né? Sim. Quando de fato há uma suspeita, a mamografia pode ser realizada. Em casos excepcionais. Uma contraindicação, de fato. Ótimo. Ela pergunta aqui, o anticoncepcional pode ser considerado uma das causas para o câncer de ovário ou de mama? Não. Então, essa questão é um tema meio controverso, não existem estudos mostrando de fato uma relação causal com o uso do anticoncepcional. Então, a princípio, não é contraindicado como algo que aumente o risco de câncer de mama. Essa pergunta aqui não se identificou, é o seguinte, meu filho tem 15 anos e apresenta aumento de volume das mamas. Este problema o incomoda muito, gostaria de saber o que fazer e se é arriscado. Eu acho que esse tema é bem interessante porque muitos homens desconhecem o fato de que homens também podem ter câncer de mama, né? Então, estima-se que para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um homem vai ser diagnosticado com câncer de mama. Então, não são números tão pequenos assim. Não são tão baixos. Então, não. É importante também para o homem se tocar, né? E na identificação de um nódulo na mama ou de algo diferente nas mamas, deve sim procurar assistência, deve procurar um médico para passar por uma avaliação, né? Um exame físico e realização de exames diagnósticos. Então, nesse caso que você está falando, Lula, eu acho que seria interessante essa mulher essa mãe levar o seu filho sim para uma avaliação médica, né? Fazer um exame clínico e avaliar a necessidade de algum exame complementar, de repente um ultrassom de mama. Me parece ser mais um caso de ginecomastia, que é um aumento das mamas, né? Pelo que ela está falando, é um aumento bilateral das mamas. Então, me parece ser só um caso de aumento das mamas mesmo, mas eu acho que seria, a cirurgia plástica resolve. Talvez a cirurgia plástica tivesse de fato um maior papel nesse cenário, mas o ideal é que algum médico o avalie e defina isso. E nós conversamos ontem com o Dr. Thiago Amoedo sobre cirurgia de mama Thiago. Em garotos, né, que sofrem bullying, eles inclusive, sofrem né? bullying. Não, porque é uma crítica absurda, né? De pequeno eles começam a sofrer. E numa fase adulta, provavelmente, aquilo vem a comprometer a autoestima, a própria vida, o jeito de levar, né? Um homem de peitinho, imagine. Cheio de... Coloca sutiã, colega falar pro outro. É complicado, né, gente? Então tem que tratar cedo, procurar ver. Porque agora a incidência tem sido assim, tocada. A gente ouve falar. Já existem matérias específicas sobre o assunto. Vocês de oncologia vivem com isso, convivem com isso. Mas nós aqui do outro lado começamos a perceber que é um tema que pode ser bem trabalhado, inclusive aqui no CBN Bate-Papo. Pode ser uma boa. Mais mitos, Lula, e verdade. Se você tiver perguntas, a gente dá prioridade, tá bom? Tem uma pergunta aqui, se atividades físicas podem evitar o câncer de mama? Então, a gente sabe que algumas medidas, alguns fatores podem ser modificados, né? Então, o sedentarismo deve ser evitado. De fato, a atividade física tem um papel importante na redução do risco para desenvolver câncer de mama. O tipo de alimentação também interfere bastante. Evitar carnes vermelhas. Gordura, tem interferência. Outras coisas que são modificáveis, então, é a obesidade, que está relacionada ao tipo de alimentação e à atividade física, né? Todos esses são fatores modificáveis e que, de fato, aumentam o risco de desenvolver câncer principalmente de mama. as pessoas que têm obesidade, né? Ok. Quem quiser ainda mandar perguntas, o nosso torpedo é o 8890-9191. A gente está vivendo um mês gostoso, que é o Outubro Rosa, é dedicado à prevenção do câncer de mama. Você deve estar fazendo o seu autoexame. Eu não sei como a mulherada tem se sentido, tem se tocado, se isso tem sido real nos consultórios, se elas conversam com a médica, com a doutora Luciana Landeiro, por exemplo, dizendo, doutora, eu me tocava, eu fazia autoexame, eu sei fazer. Eu não sei se a gente tem a segurança de olhar para o médico e falar, eu sei fazer o autoexame. E queria saber como anda, né? Essa gente e, ao mesmo tempo, a certeza de que esse autoexame vem sendo feito de maneira correta. Sim, a gente ainda recebe muitos pacientes que o diagnóstico partiu realmente da paciente se tocar e observar e detectar a presença de um nódulo, né? Esse autoexame, ele não deve ser um exame isolado, então não é porque a paciente faz o autoexame que ela pode deixar de fazer a mamografia ou o exame físico com o mastologista, uma coisa não exclui a outra, são medidas complementares.
Mas é importante sim que a paciente se conheça, se examine. O ideal é que isso ocorra entre o 7º e 10º dia depois do ciclo menstrual, então que ela se palpe mesmo, né? E se conheça. É isso. Gente, a segunda jornada de prevenção ao câncer de mama vai acontecer no dia 19, no Hospital Português. 19, que é que dia da semana? Sábado? Ótimo. Próximo sábado. Porque aí dá pra mulherada passar lá, e está aberto à comunidade, ao público. Ótimo. Em geral. Excelente. E os horários são bons, porque, na verdade, um turnozinho é uma coisinha rápida, de 8h30 às 11h30, passa de um jeito que você nem dá conta. Essa segunda jornada de prevenção ao câncer de mama, que vai acontecer no dia 19 no Hospital Português, ela, querendo ou não, ela vai dar uma luz, né? A questão do esclarecimento é muito importante sobre mitos e verdades, sobre a patologia. E é um encontro aberto ao público, e o interessante é que vai contar com uma equipe multidisciplinar, né? Então vai ter um oncologista, vai ter radioterapeuta, nutricionista, fisioterapeuta, mastologista. Então a gente vai contar com uma equipe grande para estar conversando com a população e esclarecendo qualquer dúvida. Né? Olha, gente, quanto é importante isso, né? Bacana. Então... Agora todo mundo pode, mas tem que se cadastrar, tem que dar uma ligadinha antes. Como tem é que o site? Exato, é bom passar, não é? Essas informações, porque de repente a gente não tem acesso ao dia, na hora, não se inscreveu, chegou e não entrou, né? Para não ficar chato. Não, na verdade, eu acho que é só aparecer mesmo. É só chegar. É só chegar. Agora, tem no site do Hospital Português, é www.hportugues.com.br. E vocês podem ver toda a programação, a programação completa. Vai ser de que horas até que horas, doutor? De 8h30 às 11h30. Então, de 8h30 às 11h30. Pode depois de 11h30. Jornada já, hein? Que bom. Gente, quem quiser mais informações, eu gostei do site. Eu estou dizendo isso porque o hospital está sendo corajoso. De repente, a gente recebe 500 mulheres, 300 mulheres. Eu quero ver vocês se virarem aí. Aí queria um cadastro, uma pré-inscrição. Mas quem quiser acessa o site hportugues.com.br, porque lá você tem mais informações sobre essa segunda jornada que fala de mitos e verdades sobre o câncer de mama. Diga, doutora. Tá aí dando risada com alguma coisa. Não, é que eu tô pensando em 500 pessoas no Hospital Português, mas eu acho que a ideia é essa, a ideia é que a população vá mesmo, que a gente consiga atingir o maior número de mulheres, não só de mulheres, né, da população mesmo em geral, para justamente esclarecer dúvidas. O Hospital Português está abrindo esse espaço realmente para conversar com a comunidade e ajudar no que for possível, né, no esclarecimento. Lula, estão pedindo para a gente as notas, mas eu queria, assim, não queria deixar o assunto mitos e verdades somente sem o fim. A gente fala início, meio e não dá solução. Eu acho que a gente pode dar solução falando de câncer de mama especialmente. Tratamentos, as novidades, a ideia de que quimioterapia acaba a vida de alguém. A ideia de que o cabelo cai, que a boca parte, que não se come nada. Meu Deus, até onde vai tanto pânico e tanto terror com relação ao câncer, especialmente, e a químio, especialmente também. Como andam os tratamentos? Então, eu sempre falo para as pacientes na primeira consulta, né, quando a gente define que há uma necessidade de realizar um tratamento quimioterápico, que a gente precisa começar, né? Ela precisa passar pelo primeiro momento para ver como isso vai acontecer na vida dela, para ver quais são os efeitos colaterais que vão causar nela especificamente. A gente, obviamente, sabe quais são os efeitos colaterais mais comuns, mas para cada paciente, às vezes, tem uma peculiaridade, né? Então, a gente não pode colocar todas as pacientes no mesmo... Generalizar. Exato. Então, cada um tem as suas peculiaridades, né? Eu acho que o mais importante do acompanhamento oncológico é o acompanhamento oncológico multidisciplinar, né? Que é esse é o enfoque, inclusive, da jornada. Você ter um acompanhamento com mastologista, com radioterapeuta, com oncologista, com a nutrição, com fisioterapeuta, um acompanhamento multidisciplinar visando sempre o bem-estar do paciente. Isso. Né? Eu acho que esse é o enfoque maior que a gente tem
no núcleo de oncologia, tanto no português quanto no núcleo de oncologia da Bahia. Da Bahia. Doutora Luciana Landeiro, foi uma honra recebê-la com a gente, não foi? Ter esse espaço com ela voltar, aqui, não é? Vai, essa daí não tem jeito. Quando ele olha pra mim que fala, vai voltar, vai não, voltar, é nem, né? não é nem precisa pedir. Vai ser um prazer voltar. Que bom. A gente vai poder falar de um câncer específico, a gente pode falar da área de oncologia, dos avanços também nessa área, mas foi um prazer. Queria divulgar mais uma vez o site do Hospital Português, HP, na verdade é H Português, tudo colado, Isso. tá? Você não coloca o P separadinho não, hportuguês.com.br. E se quiser, liga pra gente aqui, a gente está sempre com a produção da CBN à disposição para dar mais informações. Mas, doutora Luciana Landeiro, foi uma honra. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Sempre bem-vinda, viu? Um beijo e um abraço no doutor Tiago Amoedo, um beijo, porque ele é um doce e ele tá Muito coladinho bacana. com ela, viu, gente? É Ótimo. a família inteira, mas mulher. Beijos. Beijo. A gente vai fazer assim, Lula tem umas notas, parece que a notas Aline vem aqui com a Aline gravou agora. A Aline algumas gravou as notas tem muito interessantes, trânsito ainda importantes. para você. Vamos segurar Vamos lá, tudo agora Paulinho. lá? Vamos lá.